Paz do Senhor, pessoal. Hoje nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, para a glória de Deus. Eu quero compartilhar aqui uma palavra para o teu coração. Sei que é algo que não é muito falado. Talvez seja assim, né? Até mesmo pouco pregado. Porque hoje em dia ninguém quer morrer para si mesmo. Hoje ninguém quer renunciar às suas vontades. E para viver a cruz, nós precisamos renunciar. Para viver a cruz, nós precisamos morrer. E não é fácil abrir mão daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós desejamos, para viver coisas maiores em Deus. E a palavra se encontra no capítulo 12 de João. João, capítulo 12, versículo 24 apenas, que eu quero ler aqui para vocês. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sim, hoje a palavra que eu quero aqui ministrar o coração de vocês é sobre renúncia. E essa palavra o Senhor já estava aqui queimando meu coração. E nas semanas quando eu estou para gravar aqui a palavra, a mensagem, o Senhor sempre fala no meu coração, fica queimando a palavra. E eu tinha duas palavras aqui. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer e tem a dizer, a tratar com os seus filhos? E o Senhor falou assim, para germinar, tem que morrer. E eu falei, eu tô entendendo o que o Senhor tá querendo dizer, é renúncia. E hoje a palavra que eu tenho a dizer para você é renúncia. Jesus, ele teve que renunciar à sua glória para se fazer como homem, 100% Deus, para viver os planos do próprio Pai, para viver o plano de Deus. A própria palavra fala que o Filho e o Pai, Jesus vai falar para os seus discípulos, né, que eu e o Pai somos um e nós trabalhamos até hoje. Só que eles não trabalham com os seus desejos, com as suas vontades. Eles trabalham de acordo com a vontade do Pai. Os anjos estão no céu, estão ali na glória junto com Deus, junto com Jesus, trabalhando pela vontade de Deus, pela soberana vontade de Deus. E aqui eu fiquei pensando, né? Para germinar, nós precisamos morrer. Tem que morrer para germinar. Tem que morrer para poder dar fruto. E isso mediante uma sociedade do qual nós vivemos, uma geração do qual nós vivemos, falar de renúncia, que você tem que renunciar às suas vontades, parece ser loucura. É algo que não é entendido, né? Como que eu tenho que deixar de viver as minhas vontades, as minhas escolhas, aquilo que eu me programei para viver, aquilo que eu até fiz um roteiro para mim viver, e eu tenho que abrir mão disso para viver a vontade de alguém que eu não conheço? Ou até mesmo você conhece a Jesus, mas você fala que essa vontade de viver os planos e os propósitos do Senhor é muito grande, te exige um sacrifício para viver aquilo que Ele tem para sua vida. E aí você se vê no seu cenário de qual você, para viver a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão de alguns desejos, os seus sonhos, as suas vontades, até mesmo abrir mão de pecados de domesticação, pecados domésticos. Já virou como se fosse um bichinho de estimação. É necessário você abrir mão desses pecados para viver a vontade de Deus. E falar de renúncia, mais uma vez eu falo, não é fácil renunciar o teu eu. Renunciar quando alguém te afronta, alguém vem debater com você e você tem a razão, mas você tem que renunciar se calando. Muitas das vezes nós temos que engolir uma arca, a girafa e enfim, engolir alguns bichos, engolir a arca de Noé, para não pecar contra o Senhor, para não perder a fiação daquilo que você tem com o Senhor, sabe? Não abrir legalidades, não abrir brechas. Renunciar também, não somente às vontades, mas renunciar o teu falar. A própria palavra vai nos ensinar que se alguém te der um tapa, dê a outra face. Dê a outra face. Mas estão me caluniando e eu preciso me justificar. Perceba que toda vez quem procura, pode ver numa circunstância de uma briga, quem procura se justificar, ainda que essa pessoa esteja certa, ela vai passar como errada. Porque quem muito se justifica, perde a razão, perde o direito. Veja que Jesus está diante diante dos fariseus. Veja que em algumas
certos pontos que Jesus ele tinha sabedoria para falar na hora certa, mas muitas das vezes quando Jesus foi crucificado, presta atenção, quando Jesus foi crucificado, ele estava diante de Pilatos, diante de Herodes, e eles até falam, né, para ele que, mas você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Fale se você não é o filho de Deus. Jesus fica quieto. E depois eles perguntam novamente, ele fala assim, meu reino não é daqui, porque se meu reino fosse daqui, meu reino não é daqui. Meu reino é um reino espiritual, e se eu quisesse eu daria ordem. E meu pai mataria tudo isso, acabaria com tudo agora, mas o meu reino não é daqui. Homens não podem me justificar. Homens não podem fazer nada por mim. Homens não podem fazer nada por você. Os meus seguidores não podem fazer nada por mim. Eu vim para cumprir as escrituras. Eu vim para abrir mão da minha glória. Eu vim para renunciar à minha glória, para estar aqui por vocês, para salvar uma humanidade corrupta, uma humanidade que tem perdido seus valores, tem mudado os princípios. Hoje parece que virou uma utopia a gente falar de pecado, que sim, se você não se arrepender, você vai para o inferno, sim, gostem vocês ou não. E aqui não é os nossos achismos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, tá? Porque se está ferindo ao outro que está ouvindo isso, sim, está ferindo também a mim, porque se eu peco e se eu não me arrependo, eu vou pro inferno, sim, tá? Se eu andar numa vida promíscua das concupiscências da minha carne, sem arrependimento, porque até que o Senhor venha me buscar ou venha buscar você, nós precisamos todos os dias nos arrepender. Se a gente não peca por um ato, sei lá, vou colocar até aqui algo extremo, pornografia, masturbação, adultério, mas se eu peco no meu falar contra a vida do meu irmão e eu não me arrependo, e eu fico criando essa mágoa, essa rejeição dentro de mim contra o meu irmão, se eu penso alguma coisa impura e eu não peço perdão, eu vou alimentando, eu tô abrindo uma brecha, uma legalidade a Satanás. Você acha que se eu andar aqui de qualquer jeito, do modo que eu quero e não renunciar às minhas vontades, eu vou pro céu? Não. O que estão pregando por aí é que Deus é amor, Jesus é amor, ama todo mundo da forma que nós somos. Sim, Ele nos ama da forma que nós somos. Só que Jesus não ama a prática do nosso pecado. Laís, você tá querendo dizer, está querendo, levando para um lado da Bruna Carla e tudo aquilo que aconteceu, aquela polêmica toda. Eu dou os parabéns para Bruna Carla. Que Jesus comece, que Jesus levante pessoas posicionadas, sabe, para saber dizer não na hora certa, para saber se posicionar de acordo com as escrituras. Ela não se posicionou baseado nas vontades dela, nos sentimentos dela, mas ela se baseou. O que ela falou não foi dela. O que ela falou é Bíblia, é palavra. Então assim, goste quem goste, não gostou, paciência. Infelizmente, que Jesus tenha misericórdia, não só das vidas que andam talvez na prática dos pecados. Eu também não ando. Qual a diferença faz de uma pessoa que, enfim, tá na promiscuidade? E se eu, porventura, falo tanto mal da vida dos outros? E se eu fofoco? Qual a minha diferença do meu pecado pro outro? Nenhuma. Se eu não me arrependo, eu vou pro inferno. Então, assim, qual o erro dela? Qual foi o crime dela? Nenhum. Aqui ficam os meus parabéns. Né? Nem os meus parabéns. Mas ela foi certa do começo ao fim. Ela não estava julgando e apontando. E isso requer renúncia. Desculpa. Quantas vezes nós vamos ter que renunciar até a amizades? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você quer as coisas do céu e a pessoa quer as coisas da terra? Talvez um relacionamento que você esteja. Laís, mas a pessoa da igreja é da igreja? Sim, tem muitos dentro da igreja com pensamentos no mundo. Por isso que nós precisamos orar, ser vigilantes. A própria palavra fala primeiro vigiai, depois orai. Nós precisamos estar constante em vigilância. Porque hoje parece que pregar a verdade, pregar esta palavra virou utopia. Virou loucura, virou crime.
virou aberração. Só que para quanto muitos tem sido aberração, uma utopia, para mim ainda continua sendo o poder de Cristo, o poder do Evangelho, o poder da palavra que salva, que liberta, que transforma, que levanta que está caído, que cura pessoas de câncer, pessoas que tantas doenças aí, talvez horrendas. Ele continua curando. O poder desse evangelho é o poder desse evangelho que despede labaredas de fogo, é o poder desse evangelho, dessa palavra que muda percursos, muda as rotas, é o poder dessa palavra que nos levará para o céu, é o poder dessa palavra que confronta o homem, mas não que amassageie o ego do homem para ele fazer o que ele quiser. Sim, existe o livre-arbítrio? Existe. Nós estamos aqui não é por uma escolha nós estamos aqui, mas nós estamos neste mundo para escolhermos aonde nós vamos, para o céu ou para o inferno. É uma escolha minha e sua, só que dentro dessa escolha existe uma renúncia. Se eu quero ir para o céu, as minhas práticas não podem ser a consuficiência da carne. A minha renúncia, as minhas escolhas tem que ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu não posso andar do jeito que eu quero. A cada vez mais que nós nos aproximamos da cruz, algo nosso vai ficando para trás. A cada vez mais que eu me aproximo da cruz, algo meu vai ficando para trás. A cada vez que eu me aproximo da cruz, as minhas vontades vai ficando para trás. A cada vez mais que eu me aproximo da cruz, desejos, vontades, consuficiências da carne, até mesmo sonhos, desejos, pensamentos que eu tinha, vai ficando para trás. Filipenses vai dizer: pensar em tudo que é puro, em tudo que é honesto, tudo que é boa fama, em tudo que é amável, em tudo que tem louvor. Nessas coisas pensar. E o que tem bom louvor? O que tem verdade? O que tem boa fama? O que tem? Somente a palavra de Deus tem todas essas virtudes. Se aquilo que eu estou pensando não é bom, se aquilo que eu estou pensando não tem verdade, se não tem louvor, se aquilo que eu estou pensando e até mesmo falando não louvar ao nome do Senhor, eu estou andando na carne. E hoje as pessoas não querem mais ser confrontadas. As pessoas não querem mais ser confrontadas com a palavra, com a verdade. Às vezes eu fico me pensando, que Bíblia é que essa galera aí fica ouvindo? Que palavra que Bíblia que esse pessoal tem para ver algo e aquilo não servir para ela, pegar somente aquilo que lhe convém, que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Meu irmão e minha irmã, você que talvez vai ouvir aqui esse vídeo, você que talvez nem serve a Jesus, aqui não tem preconceito com nada nem ninguém. Só que a palavra é pura e verdadeira. Se eu também pecar e eu não me arrepender, eu vou pro inferno. Sem arrependimento, tá vendo? Já pensou lá no inferno? E o diabo vai falar assim: aqui estão as pessoas que não se arrependeram, pecaram, andar no pecado, na concupiscência da carne e não se arrependeram. Aqui estão aqueles que não se arrependeram. Mas lá no céu, lá na glória, estão aqueles que se arrependeram. Não somos perfeitos, não somos as melhores pessoas, mas também não somos os piores. Nós precisamos ter consequência do quando nós pecamos e as nossas consequências, para onde vai nos levar. Não somente mata o nosso corpo físico, mas nos pode nos levar para o inferno. Então nós precisamos pensar: você está disposto a morrer? Será que eu estou disposta a morrer todos os dias? Quantas coisas já não senti vontade de fazer, só que há uma palavra gritando dentro de mim, que há uma esperança, há uma vida eterna, há uma coroa reservada para mim, mais do que ser ruas de ouro, mais do que ter casa. Não é isso. Eu sei que o Senhor, Ele fala que Ele preparou morada para mim, para você, mas mais do que isso, nós precisamos ter a consciência que um dia nós vamos passar a nossa eternidade com Cristo, ao lado de Cristo. Mas nós precisamos pensar: o que eu serei, o que eu vou ser longe de Cristo? Morte, eu não tenho vida, eu vou cheirar cadáver, sabe? Então nós precisamos pensar nisso e sim, pregar a verdade, doa quem doer. Você acha que essa palavra aqui não bateu aqui e não doeu? Eu tenho que renunciar às minhas vontades. E eu que esse dia estava falando para o Senhor como eu queria viver isso, como eu queria viver aquilo. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Se você quer obter coisas espirituais sobre a tua vida, se você quer viver aquilo que ninguém viveu, se você quer andar sobre os lugares que nunca ninguém andou e nunca ninguém viveu coisas inimagináveis, sonhos de Deus para sua vida,
Você precisa renunciar. Você precisa abrir mão do seu pecado. Você precisa abrir mão daquilo que você talvez tanto ama, que você coloca como um Deus. E aqui pode ser um adultério, uma pornografia, uma masturbação, dinheiro, poder, a tua ganância, o teu orgulho, a tua soberba, as concupiscências da carne, a inveja, a idolatria. Seja lá o que for aqui o teu pecado, você precisa renunciar. Você precisa renunciar, porque se nós não renunciarmos, nós vamos viver como aqueles dois ladrões da cruz. Um se arrepende, o outro não se arrependeu e ainda debochou de Jesus do lado do Filho de Deus. Na cruz ele ainda debocha. Então, entre os dois, quem você é? Qual dos dois ladrões você é? Você é o que se arrepende ou você que só gera um remorso e continua ali, continua debochando dessa palavra, dessa escritura, achando que Jesus ele é só amor? Mas não se esqueça, ele também é fogo consumidor em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vou dar aqui apenas um exemplo aqui pra gente poder estar encerrando aqui esse vídeo. No Antigo Testamento, todos aqueles que levavam a presença de Deus de qualquer jeito, tocava na arca que representava ali a arca, representava ali a aliança, representava a presença de Deus, morria. Ofne e Finéias, nós bem sabemos a história deles, os filhos de Eli morreram. Quantos outros ali não morreram por fazer as coisas de qualquer jeito, não se arrependeram? Nós vamos ver que Ananias e Safira, eles não mentiram para o homem, mas eles mentiram ao Espírito Santo pela uma oferta roubada, a ganância, pelo poder, não se arrependeram, ainda mentiram. Morreram, todos ali puderam contemplar ali a congregação inteira, para que aquilo servisse de exemplo para toda a congregação, para não fazer e para não ser da mesma forma. Só que Pedro vai pregar a verdade, Pedro vai falar a verdade, Estevão, por pregar a verdade, foi apedrejado. Morreu sendo apedrejado, só que quanto os fariseus tacavam pedra neles, pedra em Estevão, ele via o céu aberto e ele contemplava a glória, ele via Jesus ao lado de Deus. E ele falava: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles estão falando. Então, doa quem doer, renuncia a tua vontade, doa quem doer. Eu estou aqui, eu não fui levantado, eu sei da onde eu saí, eu sei da onde, do lamaçal do pecado, da onde Jesus me tirou. Ele não me tirou dos lugares da onde eu estava, para aqui ficar concordando com o pecado, nem com o meu pecado. Porque muitos pecados eu tenho, mas pela graça e misericórdia, o Senhor me perdoou, me lavou, estou aqui tentando andar numa vida de santidade, uma vida do qual brilhe Ele, resplandeça Ele. Não é fácil, cada vez que nós nos aproximamos da cruz, mais de nós fica para trás. Cada vez mais que a gente se aproxima do Senhor, alguma coisa fica para trás, porque não posso andar com Jesus com as minhas bagagens. Veja que você, para ser discípulo, quando você é discípulo, quando você aceita ser um discípulo de Cristo, você não faz mais as suas vontades. A multidão fazia as vontades que eles queriam, mas os discípulos não. Os discípulos, eles iam para onde Jesus ia. Os discípulos faziam aquilo que Jesus pedia. Os discípulos comiam do que Jesus comia. Paravam onde Jesus parava. Eles não tinham uma vida, não vou se dizer com uma vida boa, mas eles não tinham regalias. Veja que aonde Jesus ia, eles tinham que largar alguém para trás. Eles deixaram até famílias, deixaram tudo por amor a quem? A Jesus, por amor ao Evangelho. A palavra do Senhor vai falar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu não posso falar que somente Jesus é amor, porque ele também é fogo consumidor. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus indevidamente, debochando, morreram. Quantos nós vamos ver lá no Antigo Testamento que Jesus vai abrir ali, Deus vai abrir ali praticamente um buraco, engole pessoas. Miriam foi debochar, Arão foi debochar, foram falar mal do líder de Moisés, duvidaram daquilo que Deus era sobre a vida de Moisés. E Deus fala que Moisés e Deus, eles falavam face a face, como assim quem fala com um amigo. Miriam teve lepra por debochar, por achar que o que estava na vida de Moisés, talvez vai saber lá o que era, mas era tudo menos a presença de Deus. Os fariseus, quando Jesus falava a verdade, doa quem doer, Jesus sim andou com pecadores, sentou com a prostituta, estava comendo sempre à mesa dos pecadores. Ele nunca desceu ao nível, só que ele sempre, quando ele foi chegar, ele sempre falou: tem pecado, coloque a sua casa em ordem, senão você vai morrer. A
mulher do poço, a mulher samaritana. Chama lá o teu marido. Não, meu Senhor, mas eu não tenho marido. E o que o Senhor fala para ela? Que Jesus fala para ela? Disseste bem, o que você tem não é o teu marido. Eu tenho uma água do qual você nunca mais terá sede. Vem até mim, beba da água. Só que para isso ela precisou renunciar às vontades dela. Quando ela volta para a aldeia, todo mundo vê a transformação e ela vai chamar. Aquele povo se torna uma missionária. Vai chamar aquele povo até a presença de Jesus para falar quem é que mudou e transformou a vida dela. Veja que para nós sermos transformados, nós precisamos renunciar. E tudo tem um processo. Nada é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia. Eu não vim aqui afrontar você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te fazer um convite. Você está disposto a morrer? Porque só vai herdar a vida eterna, só vai desfrutar de um banquete espiritual quem estiver disposto a morrer. Toda semente, para ela germinar, primeiro ela precisa morrer. Ela não vai germinar se ela estiver viva, ela precisa morrer. Ela precisa descer, ela precisa morrer para viver um plantio, uma colheita. Você precisa morrer para viver aquilo que Deus quer que você viva. E processo de morrer, processo de renúncia não é fácil não. Não é fácil porque a gente vê muitas pessoas vivendo coisas que talvez você queria estar vivendo e Deus fala assim, não, eu tenho o melhor para você, o que eu tenho para você são eternos, não é coisas passageiras. Eu não tenho promiscuidade para você. Fale a verdade, Jesus enfrentava sim os fariseus, porque eles se achavam, eles arrotavam uma santidade do qual eles não viviam, e Jesus vai falar, vocês são sepulcro caiados, por fora vocês estão belos, mas por dentro é como se estão embolorados por dentro, vocês estão podres, vocês são um cadáver. Vocês, em outras palavras, não prestam, só falam bobeiras. Vocês, muito pelo contrário, a religiosidade tem afastado muitos da presença do Senhor. Muitos, só que muitos também estão chegando aos pés do Senhor como se ele só fosse amor e como se eu pudesse viver nos meus pecados, fazer... Gente, que evangelho então é esse? Se eu posso ver todas as minhas vontades, pra que Jesus morreu naquela cruz? Pra que Deus foi enviar Jesus se eu posso viver as minhas vontades? Isso daqui então, se não é pra mim viver uma vida de renúncia, então isso aqui tudo é balela, tudo isso aqui é mentira. É história da carochinha, é crônicas de Nárnia. Isso daqui, a Bíblia não é mentira, a Bíblia continua sendo verdade. A Bíblia é negue-se a si mesmo, segue-me. Segue, mas negue-se a si mesmo para viver coisas que eu tenho para a tua vida. Você precisa renunciar às suas vontades. Você quer viver coisas grandes do Senhor, você precisa morrer. Você precisa morrer, mas não é só renunciar isso aqui não. Não é só renunciar às vontades. É renunciar quando você recebe um convite para estar em lugares promíscuos. Conversas, ficar flertando aí no WhatsApp, ficar flertando aí em redes sociais. Em redes sociais com homens casados, com... Enfim, com tantas coisas. Sem pudor, sem caráter, se coloque na posição, se posicione, seja um homem, uma mulher de Deus que busca a santidade. Fácil, nunca será fácil. Nunca será fácil servir a este evangelho, sabendo que eu tenho que me negar minhas vontades, abrir mão daquilo que eu quero. Nunca será fácil, presta bem atenção nisso, nunca será fácil, mas sempre valerá a pena, porque há uma eternidade reservada para mim, há uma Jerusalém, uma Canaã celestial. Mais do que andar em ruas de ouros é eu poder passar minha eternidade ao lado de Jesus. Se você não tiver essa consciência, como eu falei, se você não se arrepender, não tem outra palavra. E isso não é somente para você estar doendo aí, tá doendo também aqui, bate também aqui. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se você não se arrepender dos seus pecados, sim, vamos para o inferno, sim. E não tem outra palavra. Só que eu preciso me arrepender. Nós vemos uma grande diferença entre Saul do qual não se arrepende das coisas que ele faz, vai barganhar, vai falar que matou, sendo que não matou, poupou o melhor das ovelhas, poupou o rei dos amalequitas. E sabe o que Deus fez? Rejeitou o reinado de Saul. Deus vê lá na frente, Deus vê o futuro. E o futuro de Saul, Deus não viu um homem que se arrepende. Davi pecou, Davi adulterou, Davi era para estar em guerra, não estava em guerra, ele estava na sacada da casa dele. Começou pecando por olhar. Mandou chamar Betseba, se deitou com ela, adulterou, teve um filho com Betseba, mandou matar Urias, colocar ele como escudo humano, manda uma carta, ele se faz de escudo humano. Na frente da batalha, Urias morre. E mais do que isso, profeta Natan, Deus vai mandar o profeta Natan ir lá no palácio.
do rei falar com Davi. Davi tinha um homem que era muito rico, muito abastado, tinha várias ovelhas. E o outro só tinha apenas uma ovelhinha, super pobrezinho. E na hora, Natan vai falar assim, só que esse que tinha muitas, pegou essa ovelhinha desse que tinha poucas. Davi se levanta e vai falar, esse homem merece a morte. E Natan fala, esse homem é você. Esse homem é você. Davi tinha tudo que ele queria, ele não precisava olhar para aquilo que não era dele. Davi não precisava olhar para aquilo que não era dele, não precisava desejar, não precisava tomar aquilo que não era dele. Só que Deus viu um coração arrependido, um coração que se arrepende, que sim, ele andou em pecado, ele andou, mas ele se arrepende, mas havia uma consequência sobre a casa de Davi. A espada jamais se apartaria da casa de Davi, nós conhecemos muito bem a história. Só que Davi, ao contrário de Saul, Davi se arrepende. Saul não, Saul apenas gerou remorso. Então, o que eu quero dizer a você, que Deus sim, ele é amor, mas também ele é justiça, ele é fogo consumidor. De Antigo a Novo Testamento, eu nunca vi alguém que se aproximou de Deus e fez tantas barganhas, fez o jeito que queria as suas coisas e ficou vivo, morreu. E aqui talvez eu possa até, mesmo estar falando aqui das mortes física, morreram sim, mas será que um dia, na eternidade, eu sei que muitos vão se surpreender. Talvez aquelas pessoas que nós achamos que vai estar lá não vão estar. Só que uma coisa você pode ter certeza disso: o pecado não entra no céu. E aqui, para mim ter mais Jesus, eu não posso viver uma vida de pecado. Como eu falei, enquanto nós estivermos aqui com fôlego de vida, nós vamos viver sim em constante tentação. A tentação não vai se apartar. A própria palavra fala, submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro eu me submeto a isso aqui, ó. Eu peço ajuda ao Espírito Santo. Primeiro eu peço ajuda ao Espírito Santo para não cair nas tentações. Talvez aquilo tente, aguce o meu coração e os meus olhos. Então nós precisamos verdadeiramente, se nós queremos viver e queremos herdar uma vida eterna ao lado do Senhor, saiba disso. Em Jerusalém, na eternidade, pecado não entra. Pessoas que não se arrependeram também não entram. Mas no céu entram pessoas arrependidas e pessoas que reconheceram seus pecados e reconheceram que precisa urgentemente da ajuda do Espírito Santo. No inferno, são pessoas que não se arrependeram, que não estavam nem aí para a hora do Brasil, viveram suas vidas de qualquer jeito. Sim, muitos não ouviram a verdade, né? Muitos não ouviram a verdade, muitos não quiseram ouvir a verdade. E aqui, eu não estou falando somente dessa coisa que aconteceu com a Bruna Keller, não. Eu estou aqui dizendo que tem muitos crentes que não aceitam a verdade de negar a si mesmo. Aqui eu estou falando de crentes também, tá? Muitos não aceitam essa palavra, muitos não aceitam porque bate, dói. E mudança depende de mim. Para uma transformação depende de mim ser transformada. Se eu quiser ser transformada, eu preciso de mudança, eu preciso mudar. E essa mudança, ninguém pode me ajudar. Somente você e eu podemos escolher essa mudança. Somente eu e você podemos escolher viver uma vida de santidade, uma vida de mudança. E aqui, mais uma vez, eu te digo novamente, para germinar, você precisa morrer. Você está disposto a morrer? Viver uma vida de renúncia não é fácil, mas te dá privilégios, te dá autoridade. Você vive coisas no mundo espiritual que muitos não estão vivendo. Evangelho é um evangelho de confronto. Evangelho é um evangelho de negue-se a si mesmo. Quer herdar a vida eterna? Então comece renunciando, comece se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão, renunciando e fazendo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer através da palavra, através da oração, aquilo que está no coração de Deus. Sim, vamos desagradar muitas pessoas. Os discípulos perderam tantas coisas. Paulo, por pregar a verdade, foi preso. Quantos discípulos não foram aí? Muitos foram decapitados. Muitos perderam suas vidas por pregar a verdade, por falar a verdade. Então, nada pode nos calar. Nada pode nos calar, porque no final das contas, o que prevalece sempre é a verdade. Quem anda na luz, as trevas não tem como entrar. Quem anda na luz, reflete a luz, mas quem anda em trevas, vai refletir e vai ter cheiro de cadáver. Então, aqui fica mais uma vez a minha pergunta. Você está disposto a morrer? O caminho é apenas um.
arrependimento e renunciar suas vontades seu. Toda vez que você se aproxima da cruz, algo teu você deixa para trás. Compartilhe essa palavra aqui em nome de Jesus, que você seja abençoado. Tenha uma semana aqui abençoada em nome de Jesus. E se inscreva aqui no meu canal, compartilhe essa palavra e não deixe aqui de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar com outras pessoas. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui embaixo que eu estarei orando pela sua vida. Que Jesus te abençoe e saia da hipocrisia de se calar. Pare de ser omisso e concordar com muitas coisas. Pare de ser omisso e ficar curtindo coisas erradas aí, viu? Porque muitas vezes você não fala, mas você curte. E Jesus está vendo, nós vamos prestar contas de tudo, aquilo até mesmo que pensamos, falamos e das nossas atitudes. Renuncie às tuas vontades, morra para que você possa viver coisas grandiosas da parte de Deus, para que você possa um dia estar na eternidade ao lado de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.